Você já parou para pensar em tudo que nós estamos vivendo, talvez pedindo respostas a Deus e não encontra respostas nessa dificuldade que nós estamos vivenciando em todas as áreas da vida, ou seja, áreas emocionais, áreas de doença, na área mental, na área financeira. E quantas das vezes você se pergunta por quê, como, e se há alguma saída? E na verdade, essa pandemia tem trazido um grande surto e preocupações aos corações. E gostaria de ler com você no livro de Isaías 53, porque lá diz inclusive uma palavra em que muitos se perguntam por que se Deus levou sobre si as dores, as enfermidades, então por que existe a enfermidade? E muitas das vezes as pessoas elas querem culpar Deus e se culpam também por culpar Deus. Mas, na verdade, o que eu quero falar com você é trazer essa resposta, que inclusive tem na Bíblia. Mas vamos ler em primeiro lugar em Isaías 53, no versículo 4 e 5 apenas. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que lindo! É maravilhoso esse versículo. E aí você vai me dizer, Lu, mas eu tenho fé e isso não acontece no mundo inteiro, comigo, na minha família, porque jamais iríamos imaginar que uma pandemia viria da China e chegasse ao mundo todo, e chegasse ao Brasil, e chegasse nas cidades, e chegasse inclusive perto dos nossos amigos e também, infelizmente, em nossa família. Pessoas desfalecendo, pessoas sendo recuperadas, pessoas passando por desespero. Nós não imaginávamos todo esse transtorno de uma pandemia e que fosse chegar, talvez, em nossa casa. É uma situação muito comovedora e muito triste que todos nós estamos passando. Não existe um ser nessa terra que não esteja vivenciando esse momento. Ao ligar a televisão, a gente vê as notícias e se entristece. Ao ligar o nosso celular e o WhatsApp, vem uma notícia. E a gente fica, muitas das vezes, até mesmo surtados. Pessoas que entram em pânico, pessoas que entram, talvez, até em depressão. Pessoas com medo de sair de casa, pessoas com ansiedade, pessoas estressadas, pessoas que querem realizar os seus sonhos, mas a pandemia se tornou um monstro tão grande, maior do que ela talvez, porque ela coloca o foco nessa situação e desiste dos seus sonhos. Mas eu tenho uma palavra para você para responder essa pergunta. Por quê? Por que realmente essas situações acontecem em nossa vida se Cristo levou sobre si todas as nossas dores? Mas antes, gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus 11. No Evangelho de Mateus 11. Antes de eu trazer essa resposta para você.
lá no capítulo 11, versículo 25. Do 25 ao 30, vamos ler junto? Que diz assim: naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e também do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E, naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e a pôs a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Olha que tremendo. Nós lemos sobre o livro do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que fala sobre que ele levou sobre si. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Isso foi para cumprir o que foi dito. Mas por que então fica essa dúvida no coração que realmente Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades? E muitas das vezes você está passando um processo de não entendimento ao olhar para essa pandemia, ou alguém próximo a você passou por essa situação, ou algum ente querido, infelizmente, partiu, está no céu com o Papai do Céu. E muitas das vezes você se faz essa pergunta: por que, se Cristo levou sobre si? A verdade é a seguinte, que Deus, enquanto estava lá na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, e Ele sentiu tudo o que nós sentimos. Na verdade, Ele sentiu toda a dor, toda a tristeza, Ele sentiu o mal que talvez você sente hoje, ou alguém próximo a você. O mesmo mal que talvez eu venha sentindo ou já senti algum dia no passado, hoje, talvez uma dor de cabeça ou até mesmo a Covid. Todas essas enfermidades de cada uma pessoa na face da terra, porque quando diz a palavra de Deus, as nossas enfermidades,
Ele levou sobre si. Mas isso se completa ao falar, quando a gente lê a palavra de Deus lá em Mateus, que fala em sua conclusão, que é para cumprir a palavra dele, através da fé. Porque quando nós temos fé, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que ele não só levou, mas também ele sentiu. Isso não quer dizer que nós não venhamos algum dia a ficarmos doentes também, porque ele não disse em nenhum momento em sua palavra, na Bíblia não está escrito, que ninguém nessa terra iria ficar doente. Ele não disse, você não vai ficar doente. Você talvez possa ficar e Deus pode te livrar, mas isso depende da fé. Isso depende da fé. E quero confirmar isso que eu estou falando para você na Bíblia, em João, no capítulo 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que Jesus Cristo quer dizer com isso? Que ele venceu o mundo lá na cruz. Ele morreu e ele ressuscitou o terceiro dia por nós. E ele deixou bem claro que nós teríamos aflições, que nós passaríamos por situações difíceis, que isso não ia deixar de acontecer. E por isso que isso tudo está acontecendo, para que nós tenhamos ânimo, para que nós tenhamos fé e a certeza que ele venceu o mundo, e o mundo significa o pecado. O pecado que habita em nós, ele levou sobre si, ele levou para nos perdoar, para nos libertar de todo esse pecado. E na palavra de Deus diz também, em 2 Coríntios, no 12, versículo 10, o apóstolo Paulo dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e até nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu então sou forte. O que isso quer dizer? Que é nesses momentos difíceis que você e eu, todos nós, sem exceção, temos a oportunidade de se aproximar e de buscar mais a Deus. E com isso, nós nos fortalecemos através das nossas fraquezas. E muitas das vezes Deus dá essa oportunidade e as pessoas não se atentam. Porque quando você vê uma situação como uma oportunidade de você se chegar mais a Deus, de você evoluir, de você crescer, eu tenho certeza que Deus se agrada, porque isso já é uma fé. Você está buscando a presença de Deus na sua vida. E também em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. O que isso quer dizer? Que se ele mandou ir e pregar o evangelho e curar os enfermos, é porque haveriam pessoas com enfermidades, é porque haveriam pessoas doentes, ou seja, doentes da alma e doentes do corpo. E uma coisa eu quero dizer para você que é muito importante: quando nós estamos doentes emocionalmente, não cuidamos da nossa vida emocional, das áreas emocionais, isso afeta o corpo também. E vice-versa, se nós estivermos doentes do corpo e não cuidarmos, isso também vai afetar a nossa vida emocional. A nossa alma precisa estar perto de Cristo.
não vai demorar muito. Falta pouco para Cristo voltar. E retornando mais um pouquinho, falando sobre o apóstolo Paulo, ele disse lá no capítulo 12, no versículo 9, que é uma resposta muito interessante, porque quando a gente sente prazer nas fraquezas, porque quando nós estamos fracos, nós somos fortes. Então disse lá no capítulo 12, no versículo 9, assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então aqui está o grande segredo. Cristo levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Ele sentiu o que você sente, a sua dor, a sua tristeza, talvez uma doença, ou sua, ou de algum ente querido. Ele sentiu, ele levou sobre si de todo mundo. E ele vem com essa palavra dizendo que o poder dele é aperfeiçoado na minha e na sua fraqueza. É por isso que quando nós estamos fracos é que somos fortes. É exatamente por isso, porque o poder de Deus é chegado na nossa vida e a gente pode ver isso através da fé, porque o poder de Deus, ele habita em nós. Isso é uma coisa muito linda e quando a gente entende isso, nós passamos a agradecer até por esse momento difícil. E muitas das vezes a pessoa não consegue compreender isso. Mas quando a gente agradece por esse momento difícil, a gente está tendo um ato de fé. Porque a gente crê que em meio à dor, Deus vai nos promover, Deus vai nos aperfeiçoar, Deus vai nos dar poder, vai aperfeiçoar o poder dele em nós através da sua graça. Olha que coisa linda! Através da sua graça, porque o perdão dos pecados vem através da graça. É de graça, não por merecimento, mas quando nós cremos, quando eu e você cremos, quando eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Coisa linda é a palavra de Deus, é a revelação de Deus em nossas vidas. E como Jesus não disse em nenhum momento que não haveria só pessoas sem nenhuma enfermidade, o mundo ali, todo mundo bem, então não haveria também esse versículo que diz em Tiago, no capítulo 5, no versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Olha que tremendo. Se não houvesse realmente enfermos e doentes, não haveria essa palavra, ou vice-versa. Se não houvesse essa palavra, talvez não haveria também os doentes, mas quando a gente lê a profecia de que ele levou sobre si, não quer dizer que nós não passaríamos por aflições. Nós iríamos passar, nós estamos passando, mas precisamos ter bom ânimo. É isso que nós precisamos ter. E saber que ele já venceu. Então você não precisa lutar para vencer, porque Jesus Cristo já lutou por você e por mim para vencer. Jesus Cristo já lutou por nós. O que a gente precisa então fazer? Talvez é ter fé,
A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O que isso quer dizer em meio a essa pandemia? Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala em sua palavra, porque sinto prazer nas fraquezas, é exatamente isso, é a gente manter a nossa alegria com fé, até nesses momentos difíceis, porque esse é o bom remédio, porque se nós tivermos por muito tempo com o nosso espírito abatido, vai abalar o nosso emocional, e isso faz secar os ossos. O que isso quer dizer? Que nós poderíamos também ficar doentes. E muitas das vezes, não só em relação ao Covid, a pandemia, mas outras doenças também. Então, você precisa focar no que realmente é valioso para o seu coração e para a sua alma, crendo que tudo o que está acontecendo é porque Deus está permitindo, que antes mesmo disso tudo acontecer, Ele já sentiu lá na cruz por mim e por você. A palavra de Deus diz também, ainda a gente falando sobre enfermidade, no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quando os enfermos ficam curados, eles precisam saber de que é chegado o reino de Deus, que Jesus está voltando e que precisamos nos agarrar a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E que se não fosse a misericórdia de Deus todos os dias, é exatamente isso que é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus. Graças a Deus pela misericórdia de Deus na minha vida. Graças a Deus pela misericórdia de Deus na sua vida, em nossas vidas. E para terminar, eu gostaria aqui de deixar uma palavra para o seu coração, que diz também em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 16, capítulo 15, versículo 26. E lá está escrito algo que fala sobre a cura e como que nós podemos nos manter curados. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, que te sara. Eu, o Senhor, que te sara. Ou seja, é uma promessa para aqueles que ouvem atentamente a voz do Senhor. É uma promessa para aqueles que procuram fazer o que é reto, para aqueles que inclinam os ouvidos aos mandamentos de Deus, para aqueles que guardam a sua palavra. É uma promessa para aqueles que acreditam. É uma promessa para aqueles que têm fé nessa palavra que diz que nenhuma das enfermidades virá. E se vir, Ele sara. Olha que coisa linda! Mas para isso é preciso um ato muito simples, mas que é poderoso. É o ato da fé, é o ato de crer. Se você crer, verás a glória de Deus. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, e disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém?
Que Deus possa te abençoar, que essa palavra fique guardada no seu coração, você possa compartilhar para aquelas pessoas também que estão precisando ouvir. Um grande abraço aqui da sua amiga Luciene. Fique com Deus.